A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman, de 1947, até a dissolução da União Soviética em 1991. O termo fria é usado porque não houve embates em larga escala diretamente entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais, conhecidos como guerras por procuração. O conflito foi baseado em torno de uma luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas superpotências, após sua aliança temporária e vitória durante a Segunda Guerra Mundial. O fato das duas superpotências possuírem armamento nuclear foi o que desencorajou um ataque preventivo de ambos os lados. Além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional, a luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos, como a guerra psicológica, campanhas de propaganda e espionagem, embargos econômicos de longo alcance, rivalidade em eventos esportivos e competições tecnológicas, como a corrida espacial. O Ocidente era liderado pelos Estados Unidos e por outras nações do Primeiro Mundo, do bloco ocidental, que eram geralmente democráticas e liberais, mas ligadas a uma rede de estados autoritários, a maioria das quais eram suas ex-colônias. O Oriente era liderado pela União Soviética e seu Partido Comunista, que tiveram influência em todo o Segundo Mundo. O governo dos Estados Unidos apoiou governos de direita em todo o mundo, enquanto o governo soviético financiou partidos e revoluções comunistas. Pós-guerra, o início da bipolarização geopolítica, característica da Guerra Fria, se deu durante o processo da ocupação da Alemanha nazista pelos aliados, que se consolidou com a assinatura de tratados sobre o destino das regiões ocupadas. A Conferência de Yalta, que ocorreu na Crimeia, na URSS, mais conhecido como a União Soviética, em fevereiro de 1945, que lá esteve reunido Joseph Stalin, Franklin Delano, Winston Churchill, e lá foi definido que as fronteiras da URSS do leste europeu, que já vinham se incorporando, e lá foi dado como os estados bálticos a Estônia, Lituânia e Letônia. E assim foi criado uma faixa de segurança soviética na Europa. E também na conferência foi decidido pela eliminação do nazismo e pela organização de governos provisórios, assim mantendo todos os representantes políticos nos territórios por conta de eles esperarem as novas eleições. A divisão da Alemanha entre 3 países capitalistas e um país socialista acabou por aumentar a tensão logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Diante dos primeiros esforços dos países do bloco capitalista para reunificar a Alemanha, o líder soviético Stalin decretou bloqueio ferroviário, rodoviário e hidroviário a Berlim Ocidental. Stalin pretendia cortar o abastecimento aos habitantes dessa parte da capital alemã e forçar os estadunidenses e seus aliados a deixar a região. Do bloqueio soviético, que teve início a 24 de junho de 1948, o governo estadunidense organizou uma ponte aérea com o objetivo de abastecer Berlim Ocidental. O fornecimento seguiu até dia 11 de maio de 1949, quando os soviéticos encerraram o bloqueio. O episódio ficou conhecido como o Bloqueio de Berlim. Em 1949, a zona de ocupação soviética nasceu a República Democrática Alemã, RDA, ou simplesmente Alemanha Oriental, socialista e com a capital ocupando um quarto da cidade de Berlim.
na parte ocidental do país. As 3 zonas de ocupação originaram a República Federal da Alemanha, RFA. Ou Alemanha Ocidental, cuja capital ficava na cidade de Bonn. Com a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação aliada e depois em 2 países, a população alemã do lado controlado pela URSS e pelo socialismo passou a migrar para as zonas capitalistas, mesmo com todos os subterfúgios utilizados pelas autoridades soviéticas e posteriormente alemães orientes. O fluxo de pessoas que tentavam fugir em direção ao oeste só aumentava. Como medida extrema e definitiva, em agosto de 1961, foi iniciada a construção do muro de concreto e arame farpado por guardas da Alemanha Oriental, para separar os lados Oriente e Ocidente de Berlim. Era um muro de Berlim que entraria para a história como um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Se aprofundando mais sobre a Guerra Fria, eu vou falar sobre uma das medidas utilizadas nesse período, a doutrina Truman. Essa expressão designa um conjunto de práticas do governo dos Estados Unidos em escala mundial, a denominada de Guerra Fria. Após a morte de Franklin Roosevelt, Harry Truman assume a presidência dos Estados Unidos. Uma série de medidas foram tomadas a fim de combater a expansão do socialismo. Esse conjunto de medidas foi chamado de doutrina Truman. Agora eu vou falar resumidamente o discurso de Truman diante do Congresso estadunidense. Em resumo, o discurso fala que todas as nações devem escolher suas formas de vida alternativas, mas essas escolhas não são livres, ou seja, as medidas seriam tomadas de acordo com a vontade da maioria, que distinguisse por instituições livres. A segunda forma de vida é baseada na vontade da maioria, com o uso da força. Os meios de comunicações é uma grande arma para esse modelo de vida. E por fim, ele fala que os Estados Unidos devem apoiar os povos livres que resistem à tentativa de servidão por minoria armada e expressão externas. Aqui no fim do discurso ele se mostrou bastante preocupado sobre uma possibilidade de fracasso, pois se isso acontecesse, a nação americana correria sérios riscos. Political war on Soviet Russia. In American eyes, Britain is no longer the bulwark against communist expansion. Great Britain finds itself under the necessity of reducing or liquidating its commitments in several parts of the world, including Greece. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs. O Plano Marshall, que na verdade é uma parte integrante da doutrina de Truman, ele foi criado pelo secretário de Estado estadunidense chamado George Marshall, por isso o nome Plano Marshall. E esse plano consistia na concessão de empréstimos aos países destruídos pela guerra. E esse dinheiro deveria ser utilizado na reconstrução e no restabelecimento da ordem política e social. A estratégia era injetar milhões e milhões de dólares nas economias dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial e para evitar que grupos de esquerda subissem ao poder e se aliassem ao socialismo soviético. Entre 1947 e 1948, os países socialistas do leste europeu firmaram aliança com o socialismo soviético. A faixa de segurança da URSS foi ampliada até as fronteiras da Alemanha Oriental. Então, vamos falar sobre bipolarização mundial. Nesse período, diversos acordos político-militares acabaram sendo feitos em ambos os lados, tanto na parte ocidental quanto oriental da Europa. No lado ocidental, foi criado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO em inglês, pelo presidente Harry Truman em 1949, e tratava-se de uma estrutura político-militar de defesa mútua entre os países capitalistas do Ocidente. 6 anos após a criação desse tratado, em 1955, foi criado pelo Bloco Soviético o Pacto de Varsóvia, que era uma organização militar de cooperação e defesa mútua que era vinculada ao socialismo soviético, ou seja, teoricamente igual ao NATO. Então, a partir disso, o clima entre o Ocidente e o Oriente acabou ficando mais intenso e a corrida armamentista acirrou mais ainda entre os blocos opostos da Guerra Fria. O mundo assim acabou ficando dividido em 2 zonas de influência, que era uma ocidental capitalista, que era liderada pelos Estados Unidos, e a outra oriental
socialista liderada pela União Soviética. Nos primeiros anos da década de 1950, o senador estadunidense Joseph Raymond McCurdy, no comando do Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele acabou promovendo uma perseguição política aos partidos de esquerda e aos simpatizantes do socialismo. Esse episódio acabou ficando conhecido como Caça às Bruxas e foi marcado principalmente pela perseguição de artistas, funcionários públicos, intelectuais ou quaisquer sejam indivíduos que tinham tendências esquerdistas. E então, assim, muitos deles foram demitidos de seus empregos e outros também foram presos. A caça às bruxas, ela começou em 1948 e se estendeu até 1953. E nessa época também, em 1949, a União Soviética anunciou ao mundo que havia criado a própria bomba atômica. A aproximação estadunidense com a América Latina. Desde a época da Segunda Guerra Mundial, os laços entre Estados Unidos e países da América Latina vinham se fortalecendo, com a intensa presença comercial e industrial e ainda o investimento de capital dos Estados Unidos nos países latino-americanos facilitaram essa aproximação. No âmbito político, o governo estadunidense assinava com tratados e acordos de cooperação mútua. Com isso, em 1947, no Rio de Janeiro, foi assinado o Tratado de TIAR, que era o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que ajudava diante de uma ameaça externa. Também com o objetivo de firmar aliança com nações latino-americanas. Em 1948 foi criada na cidade de Bogotá, que era na Colômbia, a Organização dos Estados Americanos, OEA. No nível econômico, industriais e bancos estadunidenses se estabeleciam e expandiam seus negócios em países latino-americanos, realizando investimentos de capitais e fornecimento de empréstimos. No plano ideológico, o American Way of Life era amplamente divulgado e incentivado por meio de filmes, séries, televisões, quadrinhos, entre outros. Arte, cultura e sociedades nas décadas de 1940 e 1950. Para os países do Ocidente vinculados ao capitalismo estadunidense, os anos 1950 foram de grande prosperidade econômica, especialmente para as classes médias. Isso se refletiu, entre outros, no aumento do consumo de bens duráveis, especialmente automóveis e eletrodomésticos. Comumente chamados de Anos Dourados, os anos da década de 1950 constituíram também uma época de importantes transformações no pensamento na arte, na ciência, na tecnologia e também na cultura de um modo geral. Mas como a sociedade estava durante esses anos dourados? O otimismo e a esperança espalhados pelo mundo em razão da prosperidade econômica vivida pelos Estados Unidos com o final da Segunda Guerra refletiram em vários setores, sendo a moda um dos principais. Durante a guerra, as pessoas viveram racionamento de tecidos, o que impediu significativas mudanças. Nos anos 50, o cenário da moda passava por forte restauração, principalmente da moda feminina. As mulheres se mostravam cada vez mais femininas e delicadas, e por vezes excêntricas. O uso da luva também foi característico. A maquiagem era composta por rímel, batom e sobrancelhas bem marcadas. Os homens foram influenciados pelo estilo da moda colegial. Usavam calça, cintos e topetes bem definidos. O rock and roll, cantado por Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry, também marcou a moda e o comportamento das pessoas. E assim ficou conhecido os anos 50, ou os anos dourados, marcado pela sofisticação e luxo. Então, pessoal, a década de 1950 ela foi muito marcada por uma grande fase de exceção econômica e tecnológica. Isso não apenas por aqueles países ricos capitalistas, mas também aqueles ligados à União Soviética e em desenvolvimento América Latina e Ásia.
Então, com a corrida espacial e armamentista entre os blocos capitalistas e socialistas, isso trouxe uma grande estimulação e avanço tecnológico em outras áreas, como aquelas de indústrias, meio de comunicação, alimentos e transporte. Então, como vocês podem ver nessa primeira imagem, fala sobre o primeiro ser humano a ir ao espaço. Isso aconteceu lá em 1961, a bordo da nave Vostok 1. O cosmonauta ele ficou 108 minutos no espaço. A ele foi atribuída a seguinte fase: a Terra é azul. E nessa segunda imagem, Aldrin ele participou da missão Apollo 11 em 1969, tripulante do módulo lunar Eagle. Foi o segundo homem da missão Apollo a pisar na Lua. Em países como a Alemanha Ocidental, a França e mesmo os Estados Unidos, foram criadas políticas sociais para motivar a formação de mão de obra especializada, adequada e inserida ideologicamente na proposta capitalista. Tratava-se do estado do bem-estar social, também chamado de welfare state. Os governos temiam que as massas se sentissem atraídas pela proposta socialista veiculada pelo outro lado do mundo. Durante os anos dourados, as tendências de crescimento econômico, alavancadas pelo processo de reconstrução europeu e pela expansão da indústria estadunidense, motivaram o desenvolvimento dos setores intermediários da economia. Isso repercutiu na ampliação das camadas médias da população e na melhoria do padrão de vida, privilegiando a aquisição e o consumo de bens duráveis. Imagens como esta estampavam anúncios publicitários estadunidenses nos anos 1950. A ideia de liberdade e de felicidade associada à aquisição de bens materiais fazia parte do estilo americano de vida. Note a mulher em trajes executivos, assim como o marido. Após a guerra, o número de mulheres inseridas no mercado de trabalho aumentou consideravelmente, assim como o tempo de instrução formal dos filhos em idade escolar. Uma curiosidade interessante diz respeito sobre a série de desenhos animados para a TV intitulada Os Flintstones, criada por William Hanna e Joseph Barbera em 1960, aborda o cotidiano de duas famílias vizinhas em um contexto que lembra a Idade da Pedra Lascada, embora não exatamente, uma vez que a animação mostra dinossauros convivendo com humanos. Ambientado em uma época diferente, em um suposto futuro, a animação Os Jetsons, produzido para a TV no começo da década de 1960, também pela dupla Hanna e Barbera, reproduz as mesmas características de Os Flintstones, apesar da temporalidade distinta. A curiosidade está no fato de que as duas séries abordam aspectos típicos do cotidiano de famílias de classe média estadunidense dos anos 1960.